é sobre o sistema de solução de controvérsias. Esse sistema de solução, nós vamos falar que ele tem 3 tipos de procedimentos, ele está classificado em 3 tipos de procedimentos, mas muito importante compreender a importância, porque esse sistema de solução, ele visa resolver, prevenir, trabalhar com conflitos numa fase anterior ou numa fase tentando evitar a guerra, que é o conflito armado. Então, todas as soluções, essas são soluções pacíficas, são formas de soluções pacíficas. E que se imagina, né, sempre, não se precisa nem frisar como são importantes por todo o prejuízo que significa um conflito armado. No próprio nosso sistema processual brasileiro, nosso novo Código Civil, Código de Processo Civil, trouxe e valorizou muito o sistema conciliatório, né, antes de se estabelecer definitivamente a lide. No cenário internacional, como não há uma jurisdição supranacional de forma perene, de forma constante, isso se torna ainda mais importante. Esse sistema de solução, ele está previsto na Carta da ONU, artigo 33. Vocês vão ver que vai estar ali previsto vários tipos, sobre... Só um deles não é tipicamente, que é o inquérito. Eu vou dar uma listada breve aqui para vocês, que o inquérito, assim como nós conhecemos nos nossos procedimentos, o inquérito é um procedimento preparatório, procedimento de levantar dados. Então, ali no artigo da Carta da ONU fala conciliação, bons ofícios, então são tudo como exemplos, né? Dá alguns exemplos, mas não é limitativo, poderia se ter outros. Então, primeiro, nós temos 2 objetivos do sistema de solução de conflitos. Esse sistema que nós estamos trabalhando, o sistema da Carta das Nações Unidas, tem sistemas internacionais, né? Nós temos 2 objetivos. Primeiro objetivo é exatamente resolver, pacificar, encontrar a resposta para o problema que é dado. E o segundo objetivo é evitar a guerra. E, de novo, né, isso é de uma tremenda importância e nenhum esforço será pouco, né, ou terá sido despendido de forma onerosa, seja pessoal, seja econômico, se ele conseguir evitar o conflito armado. Então, dentro desse sistema, existe uma classificação entre os meios diplomáticos, né, primeiro, meios diplomáticos, o segundo, os semijudiciais e os judiciais. Então, vamos lá. Tudo isso está no material impresso, né? Mas aqui para apresentar para vocês. O sistema diplomático, e na próxima aula nós veremos sobre as relações diplomáticas, sobre os representantes. O sistema diplomático, ele pode ser feito de algumas formas. Primeiro, numa negociação direta. Uma negociação direta, os representantes daquele Estado ou aqueles que já detêm os poderes, né, os plenos poderes, que seria, relembrando, que seria o próprio presidente ou o representante, no nosso caso o presidente, no sistema parlamentar seria o primeiro-ministro, se fosse uma monarquia seria o rei, então aquele representante ou o ministro das relações exteriores, no nosso caso, no caso dos Estados Unidos chama-se secretário, isso é uma denominação, mas é aquele que pode representar. Outra pessoa pode até ser designada para fazer alguma negociação direta, mas então ele precisa de um ato formal que diga que ele tem o poder de representar. Então, negociações diretas podem ser bilaterais, multilaterais, os estados se aproximam e discutem sobre uma determinada controvérsia e acabam com uma decisão que é colocada num pacto, colocada num tratado assinado e resolve o conflito. Aconteceu isso no Brasil quando se delimitaram algumas fronteiras, então um conflito, um pré-conflito, alguns até armados, outros não, terminaram com a assinatura de um pacto que reconheceu uma dada realidade. Então resolve aquele caso concreto. No caso, depois, né, tem a negociação direta, nós temos também o sistema de consultas. O sistema de consultas não deixam de ser negociações diretas, mas não é só de um ato. É uma série de consultas formais onde são questionados temas e submetidas 2 partes e que devem chegar a um determinado denominador. Depois nós temos os bons ofícios. Bons ofícios funciona assim. Um terceiro estado que não é diretamente afetado pelo conflito, ele
chama os outros, ele se propõe como alguém que vai aproximar e colocar os dois estados para conversar. Olha, ele não é um árbitro. A arbitragem é outra coisa. Ele não é um árbitro. Ele vai aproximar as partes para conversar, propiciar o terreno, propiciar o local, um território neutro, mas tão somente isso, se apresentando como um pacificador. E nós temos também os meios políticos. Os meios políticos, eles, na verdade, eles são considerados meios diplomáticos, né? Quando há envolvimento do sistema político em negociações, hoje se reconhece o sistema político formalmente, nos livros, muitas vezes ele não é chamado assim. Ele está dentro desse sistema dos bons ofícios, que não deixa de ter essa relação. Uma vez foi o próprio presidente dos Estados Unidos, chamou o representante da Palestina, chamou o representante do Israel e propiciou um encontro em território norte-americano. Tá? Depois nós temos os meios, os semijudiciais, que seriam os tribunais arbitrais. Seriam as arbitragens, seria a conciliação, mediação e arbitragem, seriam os procedimentos arbitrais. Então, nós vemos isso, né, que para se submeter a um tribunal arbitral, você deve ter concedido poderes para aquele tribunal arbitral, que seria um tribunal ad hoc. Então, eu legitimo um determinado tribunal para julgar um litígio. Então, eu submeto a esse tribunal. De uma forma livre, espontânea, os estados que têm aquela controvérsia submetem e reconhecem a obrigação de aceitar e de cumprir com o que for decidido. E os meios judiciais, e esses agora, ultimamente, é que têm surgido com maior importância, até porque nós falamos no início, né? Não existe tribunais supranacionais, porque, na verdade, os próprios tribunais, vamos falar, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional, que é uma forma de solução de conflito, ele é um tribunal que, no plano internacional, quem submete e aceita, mas ele não deixa de ser uma arbitragem. A própria Corte Interamericana de Justiça, a natureza jurídica da decisão é arbitral. Por quê? Porque este tribunal, ele não é um tribunal natural. Ele não é trazendo a semelhança, assim, eu sou, por exemplo, Paula, moro em Porto Alegre, eu estou submetida ao poder, né, dos poderes do Estado brasileiro, poder judiciário, legislativo, executivo. Então, se por uma aventura alguma lide for proposta contra mim e tiver uma sentença, eu tenho a obrigação de cumprir. Não há nenhum momento que me perguntam se eu aceito me submeter ao poder judiciário brasileiro, a comarca, a vara, lá do fórum, XY. Ninguém me pergunta isso, porque isso é um juízo natural. Existe de uma forma natural esse juízo, competência, jurisdição para julgar matéria a meu respeito, determinadas áreas e tal. Mas num tribunal, o próprio Tribunal Penal Internacional, não é assim. Porque esses tribunais, eles é imprescindível que você tenha de uma forma, né, que você tenha formalmente aderido a ele. Mas a diferença é que esse tribunal, esse meio judicial se diz para tribunais que são permanentes, tribunais que existem, ainda que você tenha que se vincular a ele, eles existem de forma permanente. E enquanto que nos juízos arbitrais, nos procedimentos arbitrais, que a gente falou nos semijudiciais, ali o item 2 dessa divisão, que vocês viram no texto, não. Essa divisão nesse tribunal, o tribunal é estabelecido para julgar aquele fato concreto. Por isso se diz, ele é um tribunal ad hoc, para o caso. Certo? Então, quando se fala solução de controvérsias, é qualquer sistema, qualquer ato, modalidade que possa ser capaz de evitar a guerra. Que seria, né, nada disso deu certo, se declara a guerra, que vamos estudar. Então, seria qualquer um. Quando se fala mesmo sistema de solução de controvérsia, está se falando do sistema da ONU. Como eu expliquei para vocês que está lá na Carta das Nações Unidas, tem um sistema. Essa matéria cai na prova, e a enumeração, a explicação, algumas coisas estão na Carta das Nações Unidas, que vocês podem utilizar como material de consulta, tá ok? Essa é uma matéria bem importante, uma matéria muito solicitada em concursos públicos para as pessoas que estão fazendo, principalmente em matéria de proteção aos direitos humanos, que vai tratar sobre isso, porque a guerra é uma grave ofensa, né? Nós vamos depois para o direito humanitário, e em concursos de natureza de jurisdição federal, de justiça federal, tá ok? Uma matéria super interessante, muito bacana de ver,
e, infelizmente, com uma série de exemplos atuais aí na mídia sobre procedimentos que não foram capazes de evitar conflitos armados. Nós agora, no início do século XXI, houve uma deflagração de conflitos, né, de insurreições, de gente, infelizmente, até em locais que onde se considerava pacificado, como a Europa. Tá ok? Bons estudos a todos e boa semana.